Já passo para o representante do GT de Alimentação Saudável. Olá, boa tarde a todos, amigos do Fórum, que estou falando em nome do GT de Alimentação Saudável. Meu nome é Marília Sobral, sou da ACT, junto aí com a Luísa, Ana Maria e Bruna, hoje no Fórum. A gente queria trazer o seguinte: desde as duas pandemias se encontraram no ano passado, a gente tem se concentrado em entender e agir sobre os impactos devastadores no acesso à alimentação saudável, onde houve um agravamento muito grande da obesidade, da desnutrição e principalmente da fome. No intuito de promover um maior acesso à alimentação saudável, o GT tomou como fio condutor o ano da ONU para promover o maior consumo de frutas, legumes e verduras. Mas logo nos deparamos com as grandes contradições no país. O Brasil se orgulha de ser o maior exportador do mundo de alimentos, né, com a missão de alimentar o mundo, mas mesmo assim, mais de 100 milhões de pessoas no próprio país não sabem o que vão comer no dia seguinte. O Brasil, por exemplo, tem cada vez mais uma diminuição de terras para a produção de arroz e feijão. A gente tem terras cada vez menores para produzir frutas, legumes e verduras, terras menores do que países como Japão e Irã. Né? O país que não dá incentivos fiscais para a produção de alimentação saudáveis, focado no mercado interno, ao mesmo tempo subsidia refrigerantes. Então, mesmo diante de todas essas contradições e desafios, a gente queria trazer alguns destaques nos últimos 6 meses do nosso GT. Nós focamos também, por exemplo, em ações educacionais e nutricionais, em importantes stakeholders e comunidades, baseados no Guia Alimentar para a População Brasileira, liderados pelo Pé de Feijão. A OPAS e a CEGAM fizeram uma iniciativa muito bacana com o Laboratório de Inovação, trazendo iniciativas para incentivar a produção, disponibilidade e acesso ao consumo de frutas, legumes e verduras. E aqui na CT a gente produziu um relatório tentando explicar as verdadeiras razões por que a comida saudável está muito longe da mesa dos brasileiros. Então, esse é o nosso GT, ele tem uma diversidade e complementariedade, e a gente entende que não precisa fazer escolhas e trabalhar com todas as ações ao mesmo tempo, na mesma intensidade, relevância e prioridade, que vão do indivíduo ao coletivo, do local ao global, da prevenção ao tratamento da fome e obesidade. Porque ter acesso a uma alimentação adequada e saudável é um fator prioritário na prevenção das doenças crônicas e uma condição digna humana. Então, esse nosso call to action é, na verdade, para todos os GTs do Fórum, para que, já que a alimentação saudável é uma condição base para a mitigação das doenças crônicas, que inclua nas suas rotas estratégicas a prevenção, a promoção de políticas públicas de alimentação e nutrição, e dessa forma também a gente consiga trabalhar de forma... Oh, que pena, Marília. Chegou nos 2 minutos. Oh, gente, o controle de tempo não está comigo, tá? Eu tenho a função de avisar, mas não sou eu que corto. Sinto muito. Agora, vamos lá, GT de obesidade. Olá, boa tarde a todas, a todos. Sou Guilherme, do Painel Brasileiro da Obesidade, tendo a honra aqui de representar esse GT. Vou falar aqui, ligar meu cronômetro dos 2 minutos. A gente se baseou naquilo que já vinha sendo construído pelo GT, então as 5 linhas prioritárias permanecem, onde a gente falava da necessidade da capacitação dos profissionais de saúde nas diferentes esferas. A gente trouxe também a necessidade, então, de uma formação mais sólida em relação à obesidade e ao que é a obesidade, as questões fisiopatológicas, mas também o ambiente, a questão da inexistência de espaço de participação das pessoas que são acometidas pela obesidade na formulação de programas e políticas, o que é fundamental para a gente ter aí uma melhora na qualidade dessas políticas. A gente tem uma ampla desinformação sobre os mecanismos que levam à obesidade junto à sociedade, assim como da obesidade em si. Então, isso faz com que você tenha muito estigma, baixa busca por tratamento e ausência de acesso a direitos, então a gente busca isso também. A gente manteve intacta um ponto trazido na vez passada pela ACT, que trata da necessidade de regulação de alimentos não saudáveis, ultraprocessados e também referendados, então está aqui também, viu, Marília, nesse ponto. E as políticas públicas que para o cuidado da obesidade, então tanto o seu tratamento quanto a prevenção, elas devem ser articuladas e intersetoriais e devem permitir um monitoramento desse cuidado
para que elas sejam mais efetivas em todos os ambientes. Eu acho que, de modo geral, foi isso que foi discutido. Tenho 13 segundos, né? Obrigada, Guilherme. Bem no tempo. Vou passar a palavra a Luizete Moraes para comentar. Por favor, Luizete. Obrigada, Mônica. A Marília fez um relato muito, né, com muita propriedade. E, enfim, né, eu vou comentar um pouco dos dois, então. Acho que a gente sabe os caminhos, né? O GT colocou muito bem essa questão de acesso, preço de alimentos, né? E sabemos também as medidas recomendadas para isso, né? A questão de subsidiar alimentos saudáveis, e a gente tem um contexto complexo para isso, né? A gente estava discutindo ontem, no terceiro debate do ciclo de debates da PNAM, que o tema era a promoção da alimentação adequada e saudável, e era essa questão de espaços de governança e de fortalecimento da sociedade civil, né? Então, a gente tem esse desafio, teve um enfraquecimento na área de segurança alimentar nos últimos anos. Então, eu acho que a Gisele vai comentar um pouco isso. O próprio Proteja, a implementação do Proteja, seja no SUS e nos outros setores, porque traz ações para todos os setores, né? Então, a gente precisa de conselhos de segurança alimentar e nutricional, conselhos de saúde atuantes nos municípios, para que a gente consiga, de fato, ter medidas efetivas de promoção da alimentação adequada e saudável, seja em medidas regulatórias, no caso de cantinas escolares, se pensar em subsídios e programas desde o nível local para ampliar o acesso à alimentação adequada e saudável, a questão das cidades sustentáveis, porque a gente está falando de promoção da saúde e prevenção de doenças crônicas como um todo. Então, acho que a gente tem um cenário complexo, a alimentação deve ser tratada como prioridade, né? A Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição no Ministério da Saúde vem trabalhando em relação a isso, mas a gente precisa desse fortalecimento das gestões municipais, estaduais e dos espaços de participação da sociedade civil e de governança, de decisão, né? Em todos esses níveis. Obrigada, Luizete. Passo, então, para a Gisele agora. Legal, acho que reforçar um pouco, né, isso concordando com a Marília, que é uma coisa que a gente tem provocado em todos os espaços que a gente debate, né, acho que todos vocês aqui são especialistas em GBD, quando a gente olha, né, o carga global de doenças, a alimentação inadequada é o fator que mais impacta na carga global das doenças, e se a gente está mobilizando tantos atores em prol das doenças crônicas, é claro que a gente precisa melhorar o acesso e a qualidade do cuidado que é ofertado, mas a gente precisa avançar muito mais, parece que a gente anda a passos muito lentos em evitar que novos indivíduos sejam cometidos com doenças crônicas, né? E também já existe uma série de evidências apontando quais são os caminhos, e aí passa pela alimentação não saudável, passa pela inatividade física, que acabam gerando a obesidade é a porta de entrada de uma série de doenças crônicas que todos nós estamos discutindo aqui. Então, eu acho que tanto a alimentação quanto a obesidade, aí concordo com o que Marília pontuou, precisam ser estratégicos em todos os GTs, né? Porque sim, a gente precisa organizar o cuidado dos indivíduos que já estão com diabetes, que já estão com hipertensão, mas o que a gente vai priorizar para evitar que novos indivíduos sigam nessa condição, né? Isso passa pela alimentação e passa pela obesidade, né? Pelo Vigitel, 70% dos indivíduos que têm hipertensão têm excesso de peso, e 70% dos indivíduos no Brasil que têm diabetes têm excesso de peso. Então, não tem como falar dessas outras doenças crônicas sem falar da obesidade e sem falar do que vem antes dela, que é a alimentação e a atividade física. E aí, é muito complexo. Por quê? Porque não é só o setor saúde. Então, acho que a gente precisa de um esforço conjunto de todos os setores que estão aqui para aprimorar as estratégias de promoção da saúde, né? Concordo com o Alessandro, e a gente precisa muito do apoio dos municípios para fazer isso acontecer, né, nos municípios do Brasil, para promoção da saúde, para evitar que novos indivíduos também tenham doenças crônicas, e também sempre considerar a temática da obesidade como algo para a gente atacar antes, para evitar que uma nova geração de crianças e adolescentes chegue na condição, né, que hoje de doença crônica, e que, claro, o SUS ainda precisa melhorar muito, né, os cuidados que são ofertados. É isso.